10 fatos bizarros sobre como era a cirurgia no Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica, e no vídeo de hoje vamos ver 10 fatos bizarros sobre como era a cirurgia no Egito Antigo. Você vai ficar de queixo caído ao ver o que eles faziam, de criação de instrumentos cirúrgicos à pomada de ervas para queimaduras. Mas antes de fazermos esta viagem fascinante na história egípcia, não esqueça de descer o dedo no like e se inscreva para não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. Os antigos egípcios foram uma das primeiras grandes civilizações do planeta, uma sociedade fundamentalmente bem estruturada. Os egípcios tinham uma economia agrícola sofisticada, um governo altamente organizado e uma aplicação da lei adequada que criava uma sensação de estabilidade em suas vidas diárias e que alimentavam pesquisas e as documentavam. Por meio de tentativas e erro, os antigos egípcios foram capazes de descobrir tratamentos médicos que estavam muito à frente de seu tempo, muitos dos quais ainda são empregados até os dias de hoje. Com o uso de alguma das ferramentas cirúrgicas mais antigas do mundo, as práticas médicas egípcias antigas foram capazes de tratar uma ampla variedade de doenças tópicas, colocando-as à frente da curva entre outras civilizações de seu tempo. Esta lista que apresentaremos para você explora como eram a cirurgia e a medicina no Antigo Egito, da qual existem vários registros devido aos costumes da meticulosa documentação. A cirurgia dentária era dolorosa e ineficaz. A dieta do Antigo Egito comum não era exatamente condizente com uma ótima dentição. As ferramentas usadas para moer alimento muitas das vezes deixavam vestígios de areia e pedra, que são naturalmente abrasivos, e isso geralmente significava a perda de dentes ainda novos. Os antigos egípcios usavam alguns remédios para doenças dentais, mas eram um tanto bizarros e dolorosos. Por exemplo, de acordo com o papiro Ebers, o tratamento para a dor de dentes era esfregar uma mistura de cebola, pó de cominho e incenso em um dente. Há casos em que os antigos egípcios preenchiam cavidades com uma mistura de resina e um mineral esverdeado que continha cobre e perfuravam as maxilares para drenar abscessos de fluido. Mas, curiosamente, o processo de extração de dente era quase nunca usado, lembrando do risco de casos de infecção. Os antigos egípcios podem ter criado a circuncisão masculina. Alguns historiadores especulam que os antigos egípcios podem ter criado o ato da circuncisão masculina, sendo que outros acreditam que seja os hebreus o precursor da circuncisão. Embora não esteja decidido sobre as origens definitivas da prática, sabe-se que os egípcios compartilhavam seus conhecimentos sobre a circuncisão com outras culturas, como escreveu o historiador grego Heródoto em meados do século V a.C. Eles são os únicos no mundo, pelo menos eles e os que aprenderam a prática com eles, que usam a circuncisão. Os egípcios praticavam a circuncisão por uma questão de limpeza, considerando que é melhor ser limpo do que atraente. Os antigos egípcios parecem ter realizado a circuncisão na fase pré-adolescente do homem e não na infância, levando alguns a acreditarem que era um ritual para comemorar a transição da infância para a idade adulta. A prática não parece ter denotado classe social ou status, já que nem todos os reis preservados por meio da mumificação parecem ser circuncidados. Uma observação importante: a anestesia não existia na época. As primeiras cirurgias registradas na história foram realizadas por uma médica. Embora estivessem à frente da cultura e tecnologia, o Antigo Egito também teve suas conquistas progressivas em direitos civis, sendo o primeiro em muitos no marco da medicina, pois não deveria ser nenhuma surpresa que o primeiro caso registrado de uma médica tenha ocorrido no Antigo Egito. Merit Ta, 2700 a.C., é a primeira médica conhecida na história. Ela provavelmente tinha o título de médica-chefe, o que significava que tinha autoridade para ensinar, supervisionava colegas do sexo masculino e atendia pessoalmente o monarca da época.
foram os primeiros a criarem prótese, evidenciada por um dedo do pé de madeira. O Egito Antigo realmente é uma cultura dos primeiros. É muito provável que as primeiras próteses do mundo tenham sido usadas no Antigo Egito. Uma múmia feminina descoberta perto de Luxor, Egito, sua morte datado em 950 a 710 a.C., foi descoberta com uma prótese de dedo feita de madeira e couro. Embora a ideia de um substituto para um dedo decepado seja uma inovação impressionante, pesquisadores da Universidade de Manchester sugerem que ela pôde realmente ter ajudado a mulher a andar. A prótese do dedo do pé mostrou sinais significativos de desgastes, o que levou os pesquisadores da universidade a realizar um estudo que testou a marcha de seus participantes com e sem o auxílio do dedo replicado. O que se descobriu foi que andar no Egito Antigo com sandálias que eram calçados comum da época teria sido incrivelmente difícil sem o dedo do pé, e próteses semelhantes a encontradas na múmia de Luxor ajudavam muitos os aflitos. Eles criaram instrumentos cirúrgicos que são usados até os dias de hoje. A antiga sociedade egípcia fez uma das inovações consideráveis, incluindo ferramentas cirúrgicas eficazes para auxiliar no tratamento médico, feito principalmente com metal recém-descoberto de cobre. Os antigos egípcios tinham versões de pinças, fórceps, colheres, serras, ganchos e facas, todos os quais podem ser encontrados em instalações médicas nos dias de hoje. Eles também fizeram curativos excelentes e tiveram a precaução de infundi-los com folhas de salgueiro para tratar inflamações, uma prática incrivelmente à frente de seu tempo. Conhecimento sobre as funções dos principais órgãos. Embora a cirurgia invasiva fosse uma prática extremamente rara no Egito Antigo, os médicos na verdade tinham um conhecimento bastante sólido dos órgãos internos e de como funcionavam. O Papiro Ebers, um dos mais antigos documentos preservados sobre a prática médica, ilustra o pensamento sobre o funcionamento dos órgãos vitais da época. Embora algumas das teorias estejam um pouco erradas, há algumas que são impressionantemente acertadas. Algumas das citações adaptadas para a linguagem moderna do documento são: o coração. Do coração existem vasos para todos os 4 membros, para todas as partes do corpo. O sistema respiratório. Quando inspiramos pelo nariz, o ar entra em nossos corações e pulmões, e em seguida em toda a barriga. O fígado. O fígado é fornecido com líquido e ar por meio de 4 vasos. Quando eles enchem o fígado de sangue em excesso, eles causam muitas doenças. E claro, o ânus. O líquido e o ar que saem do ânus vêm de 4 vasos. O ânus também fica exposto a todos os vasos que existem nos braços e nas pernas, quando estão transbordando de resíduos. A dissecação pós-morte era comum, mas pouco se aprendeu com ela. Os antigos egípcios são conhecidos por seu sofisticado processo de mumificação, que os levou a compreender como funcionavam como sociedade e como viam a saúde pública. O procedimento de mumificação é incrivelmente invasivo, que envolve uma dissecação completa para remover a umidade do corpo, incluindo a remoção de tecido cerebral pela narina por meio de um instrumento de gancho horrível, e como tal, os sacerdotes que realizavam o ato sagrado puderam ver de perto os órgãos internos dos seres humanos. Curiosamente, o conhecimento adquirido com a mumificação quase não foi empregado para nenhum uso médico. Uma possível explicação forte para isso é que os sacerdotes e médicos da época simplesmente não operavam nos mesmos círculos, ou seja, não trabalhavam juntos, então a comunicação simplesmente não existia. Foi considerado um estranho descuido para uma civilização que praticava uma documentação tão completa. Se você está gostando, ajude o nosso canal se inscrevendo e deixando uma curtida.
Procedimentos médicos executados há 3.300 anos antes de Cristo. Sempre superdotados, os antigos egípcios já praticavam a medicina em 3.300 anos antes de Cristo. Em grande parte por tentativas e erros, eles começaram a tratar ferimentos de batalha, picadas de cobra, picadas de escorpião e outras doenças tópicas, colocando-os à frente de outras civilizações da mesma época. Embora a expectativa de vida média na época fosse de cerca de 34 anos no Antigo Egito, você estaria muito melhor em uma sociedade que era capaz de curar queimaduras e quebras de ossos do que naquelas em que tais ferimentos eram considerados uma sentença de morte. Eles usavam a ciência e o sobrenatural para tratar ferimentos. Embora os antigos egípcios usassem muitos métodos de remédios e médicos legítimos, o método principal de tratamento ainda dependia muito da magia. Como eles acreditavam que todas as doenças tinham causas sobrenaturais, a cura logicamente também dependia do sobrenatural. Então o tratamento médico geralmente vinha com um feitiço para auxiliar na recuperação. Um exemplo disso seria um remédio para a tosse convulsa. O tratamento médico consistiria em um camundongo assado e torrado misturado ao leite, seguido pelo auxílio mágico de uma canção de ninar que afugentava os espíritos malignos. Acreditava-se que a eficácia documentada desses rituais provavelmente se deva a um poderoso efeito placebo. Eles sabiam como tratar ossos quebrados. Com o uso de talas de madeira e lençóis, eles tinham um conhecimento funcional de como consertar ossos quebrados e corrigir luxações. Eles também sabiam costurar feridas e fazer pomadas de ervas eficazes para curar queimaduras. A cirurgia invasiva era algo que simplesmente não era feito no Antigo Egito. A falta de anestesia e antisséptico tornava isso essencialmente impossível, pois teria como resultado uma dor terrível e quase morte certa por infecção. No entanto, os antigos egípcios eram bastante adeptos dos remédios tópicos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses meios bizarros de fazerem cirurgia no Egito Antigo? Você acha que mudou muito das loucuras daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Não esqueça de ajudar nosso canal se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.